Pessoal, o novo Tocha Humana será um homem desconstruído. Isso segundo as declarações do próprio ator que interpretou essa nova versão que irá para o UCM. Joseph Quinn, ele disse que o Tocha Humana, essa versão dele não será parecida com os dos quadrinhos e nem com as últimas versões que foram em live action. Fala pessoal, tudo bem? Ricardo aqui, canal e fanpage Trocando Gibi, canal do YouTube e fanpage do Facebook. Pessoal, os atores de Quarteto Fantástico Primeiros Passos já começaram a fazer a promoção do filme. E o nosso ator do Tocha Humana, a versão que agora vai para o UCM, deu algumas declarações falando como vai ser a sua versão do Tocha Humana para o UCM. E aqui no site Screen Rant tem o ator dizendo como foi para ele dar vida à versão dele do Tocha Humana para o UCM. O título da matéria diz o seguinte: isso ainda é sexy hoje em dia? Joseph Quinn explica como sua versão de Johnny Storm em Quarteto Fantástico Primeiros Passos difere da de Chris Evans e de outras adaptações anteriores. E logo aqui embaixo no corpo da matéria vem dizendo tudo aquilo. Logicamente, que aqui a matéria é mais ou menos grande aqui, né? É um pouquinho grande. E eu vou pegar só essa primeira parte aqui para vocês, porque aqui já tem o suficiente para a gente poder saber o que ele diz sobre a versão dele do Tocha Humana. Deixa eu ler aqui para vocês o que ele está dizendo aqui nessa matéria. Essa parte aqui eu vou deixar em inglês mesmo, eu já traduzi, vou deixar em inglês, porque a tradução do Google às vezes é meio complicada de entender. Então vamos lá. Tocha Humana. Joseph Quinn comenta sobre a personalidade de Playboy de Johnny Storm e explica como a sua versão no UCM se distancia desse aspecto do personagem dos quadrinhos. Em Quarteto Fantástico Primeiros Passos. O Quarteto Fantástico já foi adaptado para live action 4 vezes antes do próximo filme da Marvel Studios. Quarteto Fantástico Primeiros Passos. E Johnny Storm, também conhecido como Tocha Humana, apareceu mais uma vez nas telonas, interpretado por Chris Evans em Deadpool e Wolverine de 2024. Com exceção da versão sombria de Josh Trank, Quarteto Fantástico de 2015, todas as adaptações live action do Quarteto Fantástico foram relativamente fiéis ao material original. E a gente tem aqui a parte onde ele deu a entrevista. Ele deu a entrevista aqui para esse site Entertainment Weekly. E mais ou menos diz isso aqui. Eu vou colocar aqui para vocês, vou destacar aqui e vou ler essa parte em destaque aqui. Em entrevista a Entertainment Weekly, o elenco principal de Quarteto Fantástico Primeiros Passos falou sobre as suas interpretações da primeira família da Marvel. O ator Joseph Quinn, que interpreta o Tocha Humana, revelou que a sua versão do Johnny Storm é menos insensível com os sentimentos dos outros e não o mesmo mulherengo despreocupado que muitos quadrinhos e adaptações anteriores apresentaram. Quinn também afirmou que Johnny Storm continua sendo engraçado e age com muita coragem e atitude. E logo aqui embaixo a gente tem o que ele diz nessa entrevista. Ele é um cara que age com muita coragem e atitude, o que às vezes pode ser ofensivo, mas ele também é engraçado. Eu e Kevin, no caso Kevin Feige, aqui Kevin Feige, que ele está referenciando aqui, ele diz: eu e o Kevin conversamos sobre as versões anteriores dele e onde estamos culturalmente. Ele sempre foi rotulado como esse cara mulherengo, despreocupado. Mas isso ainda é considerado sexy hoje em dia? Eu acho que não. Essa versão do Johnny é menos insensível com os sentimentos dos outros e espero que haja uma autoconsciência sobre o que está por trás desse comportamento carente de atenção. Então, pessoal, vamos conversar um pouco aqui sobre essa versão do Joseph Quinn do Tocha Humana. Quer dizer então que o Tocha Humana agora vai ser um personagem, vai ser um cara mais sensível, um homem desconstruído? Cara, isso aqui não tá me cheirando boa coisa não, porque estão tirando a essência do personagem. Eles estão tirando aquilo que faz
o Tocha Humana ser quem ele é, aquilo que traz graça nele, justamente que ele é um playboy, que ele é um cara mulherengo, é um cara meio que irresponsável, e se você tira isso, você desequilibra o grupo, né? Você desequilibra o grupo porque você tem a irmã dele que vive pegando no pé dele sobre essa infantilidade que ele tem. Você tem o Coisa que vive se engalfinhando com ele, né? É muito engraçado você ver isso nos quadrinhos, né? Uma amizade muito grande que eles têm. Tem quadrinhos que quando o Tocha Humana é dado como morto, o próprio Coisa fica arrasado. Você tem o aspecto de nerd ali também do Reed Richards. Então, se você tira essas características que fazem esses personagens ser o que eles são, fica difícil de você assistir o filme e você ver ali os personagens que você conhece, não só dos quadrinhos, né? Porque, como bem diz aqui a matéria, o Tocha Humana ele já foi adaptado várias vezes. A gente pelo menos conhece ele de um filme e de algumas animações. A animação que a gente conhece ele aparece em Os Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra. Ele aparece ali e, cara, é aquele... A personalidade dele é a mesma personalidade que você vê naquele filme em que o Chris Evans é o Tocha Humana. A gente tem também esse traço da personalidade dele na própria animação deles, né? De 2006. Quarteto Fantástico, Os Maiores Heróis da Terra. Ali, como se trata de uma série animada, é até um pouco cartunesco, até um pouco exagerado esse traço mulherengo e playboy dele ali, mas condiz exatamente com aquilo que nós vemos nos quadrinhos. E a gente também pode destacar nessa entrevista aqui que ele diz que a coragem e a atitude do personagem pode às vezes ser tratado como ofensivo. Como assim ofensivo, gente? Pelo amor de Deus, o personagem é daquela forma ali. Se você tira essa característica, que não é nem isso que ele está falando, se você tira essa característica do personagem, você meio que mata o personagem, você deixa uma casca vazia, porque como eu estou falando e como nós, qualquer um pode ver nas adaptações que você tem do próprio personagem e comparar com os quadrinhos, que ele é aquilo ali. Então, se você tira isso do personagem, você meio que transforma aquele personagem em outra coisa que não é a referência dos quadrinhos. E também quem leu essa matéria foi Baldemaio, o cara responsável ali pelo sucesso de X-Men 97. E aqui no comicbookmovie.com, nesse site aqui, tem mais ou menos ali que o Baldemaio fala sobre esse aspecto que o UCM tem trazido para os seus personagens nas suas adaptações para os filmes do UCM. Presta atenção no que esse cara fala. Ele fala uma coisa que eu concordo muito. E detalhe, o Baldemaio, ele ficou por muito tempo, antes de lançar X-Men 97, a galera ficou desconfiado que ele ia colocar muita lacração nos X-Men, porque teve muito burburinho, teve muito disse-me-disse, muito boato sobre a versão que ele ia trazer dos X-Men para agora para o UCM, no caso, essa nova animação, essa nova série animada do UCM, e com razão o pessoal ficou meio assim desconfiado por tudo, pelo histórico anterior da Marvel sobre as obras que estão sendo adaptadas tanto para animação quanto para série quanto para filme. Na verdade foi uma grata surpresa, porque não foi nada daquilo que o pessoal pensava. Ele trouxe uma série muito bem colocada, ele trouxe uma série muito respeitosa, vamos dizer assim, né? Ele trouxe uma série que respeita os personagens, fez uma coisa que ninguém até então tinha feito, que muitos críticos e muitos fãs gostaram, que é dar mais ênfase ao Ciclope. Então, vamos dizer que ele não desconstruiu ninguém ali, né? E ele também não desrespeitou aquilo que já está estabelecido em relação aos personagens. E o que ele diz aqui? Ele fala assim, ó, logo aqui, ó, X-Men 97, né? Baldemaio chama Namor e John Stone do UCM de fracos
e critica a Marvel. Ele tá citando aqui o Namor porque o Namor também é um personagem que eles trouxeram para o UCM em Pantera Negra Wakanda Forever, e aquele personagem ali que tá ali, aquele Namor que tá ali, ele se distancia e muito do Namor dos quadrinhos, né? O personagem original, em tudo, praticamente tudo, ele é diferente do Namor dos quadrinhos. Logicamente que você vai ter ali duas coisas que vão fazer você lembrar do personagem, que é a orelha pontuda e as asinhas lá nos pés, lá no tornozelo. E essa crítica ele fez lá no X, a entrevista. Ele compartilhou a entrevista nesse perfil aqui do X e escreveu o seguinte: o que está escrito aqui é mais ou menos isso aqui, ó. Eles fizeram essa frescura de suavizar o personagem com o Namor também. Ou seja, ele tá ali fazendo um parâmetro que aquilo que tinha que ser, eles não fizeram. Porque de repente não ia pegar bem. É a mesma coisa que o Joseph Quinn está dizendo. Se você trouxer o Tocha Humana como ele é dos quadrinhos para as telas, não vai pegar bem nos dias atuais, sabe? Hoje em dia a gente está vivendo uma fase assim que não é mais aquilo do passado, entendeu? É mais ou menos isso que o Baldemaio está dizendo que eles fizeram com o Namor, porque o Namor é um personagem de personalidade muito forte, ele é arrogante, entendeu? Ele é arrogante, ele é... Lógico, eu nem vou entrar não vou nem entrar no detalhe da própria caracterização e da própria etnia do personagem, que ele não é aquilo ali. Mas eu estou falando de coisas assim muito mais marcantes também, que é no caso, né, a personalidade do próprio personagem ali dentro. O Namor é arrogante, prepotente e soberbo. Namor é arrogante, prepotente, soberbo. Ele é um cara que, vamos dizer assim, o português com ele não seria um português polido, né? E eles fizeram mais ou menos isso aí com o Namor do UCM. Mas vamos continuar aqui, que é muito interessante o que ele fala. Depois do que ele diz aqui, que eles fizeram essa frescura de suavizar o personagem com o Namor também, logo aqui embaixo, aqui nessa parte aqui de baixo, ele também faz uma declaração aqui, porque teve muitos comentários, né? E a maioria dos comentários foram comentários que estavam de acordo com ele, de acordo com a crítica dele. Ele fez mais crítica, mas eu quero destacar essa crítica aqui em especial, porque tem muito a ver com o que ele diz logo lá no início, né, da mudança de suavizar o personagem. Ele diz assim: é um dos maiores problemas que minam as histórias hoje em dia, a necessidade de os personagens serem manifestações de nossas ideologias individuais. Ou seja, é isso. Não interessa como o personagem é. Não interessa como o personagem é para eles, né? Eles vão colocar o personagem como eles acham que tem que ser. E isso é errado. Isso acaba fazendo o quê? Com que o fã não reconheça o personagem na telona, entendeu? E isso acaba acontecendo, como aconteceu com alguns personagens. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de um filme recente que saiu e que foi terrível em bilheteria. Branca de Neve. Eu não vi Branca de Neve, mas eu tenho lido muita coisa sobre Branca de Neve e tá aí para todo mundo ver. Foi um fracasso totalmente, né? O maior fracasso da Disney nos cinemas foi essa Branca de Neve da Raquel Ziegler. E ela deu declarações, se você puxar da memória, ela deu declarações mais ou menos como esse Joseph Quinn acabou de dar em relação ao John Stone. Ele disse que aquela personalidade ali do John Stone não se adequa aos dias atuais. E olha só mais ou menos o que a Raquel Ziegler ela disse sobre Branca de Neve. Em algumas entrevistas, ela destacou que a sua versão da personagem seria mais moderna, focada em liderança, em autodescoberta, ao invés de depender de um interesse amoroso. Mas a história da Branca de Neve é exatamente isso. É ela sendo uma pessoa que está praticamente sozinha e foi ajudada, né? Não tem empoderamento ali, cara. E vem o príncipe, não tem
empoderamento nisso ali. Ela estava numa situação muito ruim, mas aí eles transformaram a Branca de Neve nessa mulher empoderada, né? E pior ainda, ela meio que desdenhou da versão original, desdenhou do clássico. Aí, cara, aí não deu bom, não deu bom. Para piorar, o filme ainda foi refeito várias vezes, porque não seria aquilo ali que foi para o cinema. Não seria aquela versão, essa versão fracassada seria um fracasso pior ainda se fosse a primeira versão que eles estavam planejando trazer para o cinema. Então, a Raquel Ziegler, ela buscou trazer uma personagem mais, uma Branca de Neve mais empoderada e contemporânea, enquanto o Joseph Quinn, ele quer trazer um Tocha Humana sensível e desconstruído. Você acha que isso vai dar bom? Você acha que isso aí vai trazer o interesse do público? Ou melhor, você acha que isso tem chance de vingar, gente? Tem chance de um negócio desse vingar? É lógico, né, que dizem que esse Quarteto Fantástico não é o Quarteto Fantástico oficial do UCM. Foi o papo que eu ouvi. Que eu li algumas vezes aí. Eu vi gente falando isso, né? Não, esse Quarteto Fantástico não vai ser o Quarteto Fantástico oficial. Ele é um Quarteto Fantástico de um universo paralelo. Tanto é que tem uma surfista prateada mulher. Isso aí não é o Quarteto Fantástico oficial. Não é o que vai ser do UCM. Esse aí só vai vir fazer aquilo ali, aquilo tal, apresentar aquela história e daqui a pouquinho vão lançar. Eu duvido, cara. Eu duvido que esse Quarteto Fantástico não vai ser o Quarteto Fantástico oficial do UCM. E se esse Quarteto Fantástico não for o quarteto oficial, for o quarteto oficial do UCM, tem grande chance da Marvel repetir a fase 5 na fase 6. Entendeu? Porque você tem aí um Reed Richards que agradou a poucas pessoas. A verdade é que muitos não gostaram dessa versão do Reed Richards. O latino, Pedro Pascoal com aquele bigodinho, cara, nada a ver com as características do personagem que a gente conhece. Dizem, eu também não sei, não posso dizer se isso é verdade ou não, mas dizem que a Soul Storm, que a Mulher Invisível vai ser uma mulher meio que empoderada, ela vai ser a líder, praticamente vai ser a líder ali do Quarteto Fantástico. É o que dizem, não sou eu que estou dizendo, eu ouvi dizer uma coisa dessa, eu não sei. Eu torço para que o filme seja um bom filme, que a gente se divirta e que seja um Quarteto Fantástico que faça jus realmente à equipe que a gente conhece dos quadrinhos. E aí, você, o que você está achando aí dessa notícia desse Tocha Humana desconstruído, mais sensível, não é mulherengo, não é playboy, ou seja, totalmente contrário daquilo que quem conhece o personagem vê nos quadrinhos e nas suas outras mídias, como animação e filmes já foram adaptados. Vai ser um personagem totalmente diferente. Comenta aqui pra mim, para eu poder saber se você achou legal essa ideia de trazer um Tocha Humana desconstruído, sensível, um rapaz mais moderninho, um rapaz mais jovem, dinâmico do que aquilo que a gente conhece. Espero que tenha gostado do vídeo. Curte, comenta, compartilha também o nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aí, porque você vai estar dando uma força para mim aqui, fazer esse canal crescer. E eu espero que você esteja aqui no próximo vídeo. É isso aí, vou ficando por aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!